E se a falta de vagas num presídio pudesse, na prática, mudar a sentença de uma pessoa? Hoje, a gente vai mergulhar numa decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal que lida com essa questão, um dos problemas mais sérios e urgentes do nosso sistema prisional. A pergunta parece simples, né? Mas é bem complexa. O que fazer quando uma penitenciária simplesmente atinge sua capacidade máxima? Não cabe mais ninguém. Para onde vai a pessoa que precisa cumprir a pena dela? Então, vamos imaginar uma situação que acontece e muito. Uma pessoa recebe uma sentença para cumprir no regime semiaberto. Só que por falta de vaga, ela acaba sendo mandada para um presídio de regime fechado, de segurança máxima. Aí fica a dúvida, isso pode? A lei permite uma coisa dessas? E é exatamente aqui que a gente entra no centro da nossa discussão, o chamado problema da vaga. Olha, essa prática, por mais comum que seja, vai contra duas regras que são a base da nossa Constituição. A primeira é a da individualização da pena, que basicamente diz que a punição tem que ser pensada caso a caso. E a segunda é o princípio da legalidade, que impede qualquer punição que não esteja escrita na lei. Ou seja, colocar alguém no regime mais severo do que o determinado pela sentença é, na verdade, aplicar uma nova pena, uma pena ilegal. Ok, diante de uma violação de direitos tão clara, como a justiça deveria agir? Bom, vamos ver o que o STF teve a dizer sobre isso. A resposta veio de lá, da nossa Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião final da Constituição. E essa resposta foi dada de forma bem direta, num texto curto, mas com um poder imenso, a Súmula Vinculante 56. Ela é bem clara. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Não deixa margem para dúvida. Mas afinal, o que é uma súmula vinculante? Pensa nela como se fosse uma regra de ouro, uma ordem do STF que vale para todo mundo. Nenhum juiz, nenhum órgão público no Brasil inteiro pode decidir de forma diferente em casos parecidos. É para ser seguida e ponto. Traduzindo em miúdos, a conta pela ineficiência do Estado, pela falta de presídios ou de vagas, não pode ser jogada nas costas do condenado. A responsabilidade não é dele, então ele não pode ser punido com uma pena mais dura por causa disso. Mas o STF não parou aí, não. Ele não só apontou o problema e deu a ordem, mas também criou um verdadeiro manual de instruções sobre como agir. Vamos dar uma olhada nessas regras do jogo. Essa súmula não veio do nada, sabe? Ela está diretamente ligada a uma outra decisão muito importante, o recurso extraordinário 641-320. Foi nesse caso que o STF desenhou passo a passo o que o juiz tem que fazer quando se depara com a falta de vagas. E o roteiro é bem definido. A primeira opção do juiz é ver se dá para antecipar a saída de alguém que já está quase terminando de cumprir a pena naquele regime. Se isso não for possível, a segunda alternativa é o monitoramento eletrônico, a tornozeleira. Para quem está no regime aberto, podem ser aplicadas penas alternativas. E mas só mesmo como último recurso, é que se pode conceder a prisão domiciliar. Ok, a teoria é essa. Mas como essa súmula funciona na vida real, com todos os seus desafios e nuances? E aqui vem um ponto que é fundamental deixar claro. A súmula não é um passe livre para ir para casa. Não é automático. Cada juiz precisa analisar o caso concreto, olhar as particularidades da pessoa, a gravidade do crime. A decisão é sempre individual. E tem mais um detalhe super importante. O que a súmula proíbe terminantemente é o chamado alojamento conjunto, ou seja, misturar presos de regimes diferentes na mesma cela. Agora, o que é permitido é manter essas pessoas no mesmo presídio, contanto que seja em alas diversas, ou seja, em espaços totalmente separados e isolados. Para a gente entender o impacto real disso, vamos olhar para um caso. Um detento que sofria de epilepsia e Alzheimer pediu a prisão domiciliar. O argumento era simples. O sistema prisional não tinha a menor condição de oferecer o tratamento que ele precisava. O que aconteceu? O juiz do caso simplesmente não fez nada, ficou inerte. E foi aí que o STF precisou intervir. A Corte disse que essa inércia do juiz violava diretamente a súmula, porque na prática mantinha o detento em condições muito piores do que a sua pena previa. Com isso, o juiz foi obrigado a reavaliar o caso e aplicar uma das alternativas que a lei manda. Certo. Depois de ver a regra, os detalhes e os exemplos, qual é a mensagem central que a gente tira de tudo isso? Basicamente, a gente pode resumir em 4 pontos-chave.
Primeiro, uma pessoa não pode ser duplamente punida pela ineficiência do Estado. Segundo, os juízes agora têm um guia claro de como agir nessas situações. Terceiro, os direitos constitucionais de uma pessoa estão acima das falhas administrativas do governo. E quarto, e muito importante, é o juiz da execução penal que tem a palavra final para dizer se um lugar é ou não adequado para o cumprimento da pena. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o coração de todo esse debate. Quando o Estado não cumpre com a sua parte, quem é que deve pagar o preço por essa falha?